Existe um momento da noite em que a mente fica mais sensível, mais aberta, mais conectada ao que sente. E é exatamente aí que muitas mulheres, sem perceber, acabam aparecendo nos pensamentos de um homem. Não é mensagem, não é coincidência. É um tipo de conexão emocional que acontece quando ele baixa a guarda. E hoje você vai entender por que, mesmo longe, ele pode sentir você tão perto. Neste vídeo, você vai entender o que acontece na mente masculina durante a noite, por que os sentimentos ficam mais intensos nesse horário, qual comportamento seu faz ele lembrar de você mesmo quando não estão juntos, e como essa conexão silenciosa cria um vínculo emocional que ele não consegue ignorar. Você vai perceber porque muitas vezes é à noite que o sentimento dele se organiza e o apego se fortalece. Quando o dia termina e tudo fica mais silencioso, a mente muda de ritmo. Durante o dia, ele está ocupado, resolvendo coisas, distraído, conversando com pessoas, focado em tarefas. Mas à noite, quando sobra só ele e os próprios pensamentos, é aí que os sentimentos aparecem com mais força. E é nesse momento que você pode estar muito mais presente na mente dele do que imagina. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Durante o dia, ele parece normal, conversa pouco, às vezes até distante. Mas à noite, manda mensagem, puxa assunto, responde rápido, fica mais aberto. Isso não é coincidência. É porque quando a mente desacelera, o emocional ganha espaço. E o que é importante aparece. À noite, ele lembra de conversas, de momentos, de coisas que vocês riram juntos, de como se sentiu perto de você. A memória emocional funciona muito mais forte nesse horário, porque não tem tanta distração para bloquear o que ele sente. É como se a mente dele finalmente tivesse tempo de sentir. E aqui tem algo importante para você. Quando um homem sente você à noite, mesmo estando longe, isso não é sobre carência momentânea. É sobre vínculo emocional. É quando ele percebe que a presença dele não é só física, é interna. Você ocupa um espaço na mente e no coração dele, mesmo quando não está ali. Você já percebeu que, muitas vezes, é à noite que surgem mensagens mais longas, mais pessoais, mais profundas, que ele fala mais sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre coisas que não comenta durante o dia? Isso acontece porque à noite as defesas caem. Ele não precisa mais manter postura, imagem, controle. É também nesse horário que ele começa a sentir falta. Não só de você estar ali, mas da sensação que você traz para ele, da calma, da conversa, da conexão. E quando alguém sente falta da sensação que você provoca, isso é um sinal muito forte de envolvimento emocional. À noite, ele também começa a se imaginar em situações com você. Lembra de encontros, pensa em coisas que poderia fazer ao seu lado. Imagina como seria se vocês estivessem juntos naquele momento. E essa imaginação fortalece ainda mais o apego, porque o cérebro não separa totalmente o que é lembrança do que é desejo. Talvez você já tenha se perguntado, será que ele pensa em mim quando não estamos juntos? A resposta, muitas vezes, está exatamente nesse período do dia em que ele fica mais quieto, mais reflexivo, mais sensível. É aí que o sentimento aparece sem filtro. E quando isso acontece com frequência, não é só saudade, é construção de vínculo. A mente começa a associar você a descanso emocional, a conforto, a algo bom que ele quer repetir. E isso faz com que ele se sinta conectado, mesmo à distância. Por isso, a noite é tão importante no processo de envolvimento masculino. Não porque seja mágica, mas porque é quando ele finalmente para de correr e começa a sentir. É quando ele não está tentando impressionar, resolver, competir. Ele só está sendo ele, lidando com o que sente. E se nesse momento você está presente na mente dele,
Isso significa que você já ocupa um lugar especial no mundo emocional dele. Um lugar que não depende de estar perto fisicamente, mas de conexão verdadeira. Quando um homem sente você mesmo estando longe, é porque o vínculo já ultrapassou o nível superficial. Já virou algo que mexe com ele por dentro. O que faz ele pensar em você justamente à noite não é algo chamativo, não é sedução, não é estratégia. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais forte. A forma como você faz ele se sentir quando está com você. A mente masculina grava emoções, não discursos. Ele não fica lembrando exatamente do que você disse, mas de como se sentiu perto de você. Se sentiu respeitado, aceito, tranquilo, valorizado. E é esse tipo de sensação que volta quando ele está sozinho, quando o barulho do dia some e sobra só o que realmente importa. Você já percebeu que depois de encontros em que a conversa fluiu, em que vocês riram, em que você foi você mesma sem tentar impressionar, ele parece mais conectado depois? É porque nesses momentos você cria algo que vai além da atração. Você cria conforto emocional. E conforto emocional é viciante, no bom sentido. Quando você não transforma cada conversa em cobrança, quando não cria tensão, quando não coloca ele em posição de defesa, a mente dele associa você à paz. E quando alguém vira sinônimo de paz, a lembrança aparece justamente nos momentos de silêncio, que é quando a mente busca descanso. Outro ponto importante é quando você demonstra interesse sem se perder. Você se importa, conversa, se envolve, mas não abandona sua vida, não vive em função dele, não coloca toda a sua energia só naquela relação. Isso cria uma mistura muito poderosa, proximidade com independência, e isso gera admiração. A admiração faz com que ele pense em você não só como alguém agradável, mas como alguém especial, alguém que tem presença própria, que não precisa se diminuir para ser notada. E isso pesa muito na forma como ele te guarda na memória emocional. Também faz diferença quando você sabe ouvir, quando ele fala de algo difícil, quando comenta problemas, quando está mais quieto, e você não reage com julgamento, nem com críticas, nem com pressa para dar solução. Só escuta. Isso cria uma sensação de acolhimento que marca profundamente. À noite, quando ele lembra de você, muitas vezes não é da aparência, é daquele momento em que ele se sentiu compreendido, em que pôde falar sem ser atacado, em que pôde ser imperfeito sem medo de ser rejeitado. Isso cria um laço que a distância não apaga. Você já sentiu que depois de conversas mais profundas, ele fica mais presente, mais carinhoso, mais próximo emocionalmente? Isso acontece porque o cérebro dele associou você a um espaço seguro. E o cérebro sempre quer voltar para onde se sente seguro. Outro detalhe é quando você não força a conexão. Você deixa a conversa fluir, não tenta controlar o ritmo, não cria clima de urgência emocional. Isso faz com que a mente dele sinta que a relação é leve, não um peso. E leveza é extremamente atraente para quem vive sob pressão o dia inteiro. Quando ele pensa em você à noite, ele não está pensando porque você fez algo específico naquele dia. Ele está pensando porque você virou parte do equilíbrio emocional dele. Porque a presença, mesmo à distância, traz uma sensação boa que o cérebro quer repetir. E isso não se constrói com esforço exagerado. Se constrói com autenticidade, respeito próprio e capacidade de criar conexão sem drama. É por isso que muitas mulheres fazem isso sem perceber. Elas simplesmente são emocionalmente agradáveis de estar perto. Quando isso acontece, a mente dele começa a buscar você nos momentos de silêncio. Não porque está sozinho, mas porque sente que com você existe algo que faz bem. E quando alguém faz bem, mesmo de longe, a presença nunca é esquecida. Chega um momento em que ele para de apenas pensar em você.
e começa a sentir falta de você de verdade. Não é mais só lembrar, é perceber a ausência. É quando ele entende que a rotina dele não tem o mesmo peso emocional quando você não está presente, nem fisicamente, nem na conversa, nem no dia a dia. Você começa a notar isso quando ele procura você sem um motivo claro. Não é para resolver algo, não é para pedir ajuda, não é para flertar diretamente. É só para estar em contato, para saber de você, para ouvir sua voz, para sentir que a conexão ainda está ali. Isso é sinal de vínculo emocional. Nesse estágio, você passa a fazer parte do equilíbrio interno dele. Quando algo dá errado, ele pensa em falar com você. Quando algo dá certo, quer compartilhar com você. E quando está cansado, sente vontade de se aproximar de você. Isso mostra que você já ocupa um lugar importante no mundo emocional dele. Talvez você já tenha vivido isso. Ele parece mais atento ao seu humor, percebe quando você está diferente, pergunta se está tudo bem, tenta se aproximar quando sente que você se afastou um pouco. Isso acontece porque agora ele se importa com a possibilidade de te perder, mesmo que ainda não fale sobre isso. É também aqui que muitos homens começam a ficar mais sensíveis ao silêncio. Se você demora a responder, ele nota. Se você está mais fria, ele sente. Não porque quer controlar, mas porque a conexão já virou algo que mexe com ele por dentro. Ao mesmo tempo, é comum que ele ainda não saiba explicar o que está sentindo. Ele só sabe que a sua presença faz falta, que conversar com você faz diferença, que se afastar não parece mais uma opção confortável. Para a mulher, isso pode gerar confusão, porque você sente essa proximidade, esse cuidado, essa busca, mas ainda não tem uma declaração clara. E isso cria aquela sensação de estar em algo que é intenso, mas ainda indefinido. Só que psicologicamente esse é um estágio muito importante, porque o apego vem antes da decisão. A mente cria laço antes de assumir compromisso. Ele primeiro sente a falta, depois entende que não quer perder. Outro sinal forte desse momento é quando ele começa a se ajustar para estar mais presente. Muda horários, encaixa conversas, arruma tempo mesmo quando está cansado. Isso não é obrigação, é prioridade emocional começando a se formar. E quanto mais ele vive essa sensação de conexão, mais difícil fica ignorar o que sente. Porque agora não é só atração, é necessidade emocional de manter o vínculo. Você pode perceber que ele começa a ficar dividido entre o medo de se envolver mais e o desconforto de ficar distante. E essa tensão interna é justamente o que antecede a decisão. É quando a mente começa a entender que aquilo já não é superficial. Quando um homem chega nesse ponto, ele já não consegue tratar você como apenas mais alguém na vida dele. Você virou referência emocional. E referências emocionais não se substituem com facilidade. Por isso, quando você percebe que ele te procura nos momentos bons e ruins, que se importa com sua presença e com sua ausência, que sente quando você muda, isso é sinal de que o vínculo já está forte. E quando o vínculo está forte, a próxima pergunta que a mente dele começa a fazer não é mais o que eu sinto, mas o que eu faço com isso que eu sinto. É aí que a relação entra em um nível totalmente diferente. Quando o vínculo já está forte e ele já sente sua falta, muitas mulheres acabam, sem perceber, fazendo algo que pode enfraquecer tudo isso. Começam a agir a partir do medo de perder, e não mais a partir da segurança de quem sabe o próprio valor. Esse medo costuma aparecer em forma de ansiedade, vontade de confirmar o tempo todo se está tudo bem, se ele ainda sente o mesmo, se ainda quer continuar. Pequenas mudanças de comportamento viram grandes preocupações. Um atraso na resposta vira dúvida. Um dia mais quieto vira insegurança. E aos poucos, a relação começa a ficar carregada de tensão emocional. Para a mente masculina, essa tensão é difícil de lidar.
Não porque ele não se importa, mas porque sente que qualquer movimento pode virar um problema. Ele começa a se policiar demais, a ficar mais contido, às vezes até a se afastar um pouco para evitar conflitos. E esse afastamento, quando acontece, acaba aumentando ainda mais a insegurança do outro lado, criando um ciclo difícil de quebrar. Outro erro comum nessa fase é tentar acelerar as coisas, querer definir a relação, exigir decisões, pressionar por respostas que ele ainda está organizando dentro de si. Só que sentimento não se fortalece sob cobrança. Quando alguém se sente empurrado, mesmo gostando, cria resistência interna. Também é nessa fase que muitas mulheres começam a se adaptar demais. Mudam planos, deixam de fazer coisas que gostam, priorizam sempre o outro. No começo, isso pode parecer dedicação, mas com o tempo cria desequilíbrio. Porque a relação passa a girar em torno de manter o outro, e não de compartilhar a vida. Quando isso acontece, o homem pode, sem perceber, começar a se acomodar. Não por falta de carinho, mas porque a mente humana tende a investir menos quando sente que algo está garantido, e isso muda a dinâmica emocional da relação. Outro ponto delicado é transformar todo desconforto em discussão. Falar quando está muito magoada, muito sensível, muito insegura, geralmente não leva à solução, leva ao desgaste. Relações não se fortalecem em clima constante de tensão, mesmo quando existe sentimento. Isso não significa fingir que está tudo bem ou engolir o que sente. Significa aprender a se posicionar com firmeza e calma, sem acusar, sem atacar, sem criar medo de perda a cada conversa difícil. Quando você se comunica com respeito próprio, você protege a conexão em vez de ameaçar. Muitas relações se enfraquecem, não porque o amor acabou, mas porque o relacionamento virou um campo de ansiedade, cobrança e insegurança. Quando tudo vira prova de sentimento, o sentimento começa a se cansar. Por isso, nessa fase, mais importante do que tentar garantir o futuro é manter a qualidade emocional do presente. Continuar sendo você, mantendo sua vida, seus interesses, seu ritmo. Isso não afasta quem está conectado. Pelo contrário, mantém o respeito e a admiração vivos. Quando você consegue confiar mais no vínculo e menos no medo, você cria espaço para que ele se aproxime por vontade, não por obrigação. E essa diferença muda tudo. O amor cresce quando se sente livre para se aprofundar, não quando se sente vigiado. E entender isso pode ser o que mantém uma conexão forte, ou o que impede que algo bonito se perca por insegurança. O que faz um homem finalmente se posicionar e assumir o que sente não é uma conversa específica, nem um ultimato, nem uma cobrança direta. É o momento em que ele percebe que pode te perder não porque você ameaça ir embora, mas porque você sabe seguir em frente se não for escolhida. Quando ele sente que você se valoriza, que não aceita migalhas emocionais, que não fica presa esperando alguém decidir se vai ficar ou não, algo muda dentro dele. E relação deixa de ser confortável demais e passa a ser preciosa. E tudo que é precioso gera cuidado. Nesse ponto, ele começa a enxergar você não só como alguém que faz bem, mas como alguém que pode não estar ali para sempre se não houver reciprocidade. E essa percepção ativa um instinto muito forte de preservação da conexão. Você continua sendo carinhosa, presente, verdadeira, mas também continua sendo inteira sem ele. Não vive em função da relação, não gira sua vida ao redor de uma pessoa só. Isso mostra maturidade emocional. Mostra que você escolhe estar ali, mas não depende disso para existir. Esse equilíbrio entre afeto e autonomia é extremamente poderoso, porque ele percebe que, se quiser manter você, vai precisar se posicionar, cuidar, investir emocionalmente.
Não por pressão, mas porque você não está disponível para relações que não crescem. Quando um homem chega nessa conclusão, ele começa a agir diferente. Fica mais claro, mais constante, mais responsável com o vínculo. Não porque alguém exigiu, mas porque ele mesmo decidiu que não quer perder aquilo que construiu com você. E aqui está algo importante. Homens não assumem quando se sentem encurralados. Eles assumem quando sentem que vale a pena lutar para manter. Quando sentem que estão diante de uma mulher que não se abandona para ser escolhida. Esse tipo de postura não cria medo, cria respeito. E respeito é o que transforma sentimento em decisão. Por isso, muitas vezes, a virada acontece quando você muda a forma como se posiciona, não a forma como pede amor. Quando você passa a agir como alguém que sabe o que merece, sem precisar implorar por isso. Ele começa a perceber que estar com você é uma escolha que precisa ser valorizada, que não é algo garantido, mas algo que se constrói com atitude, presença e compromisso. E quando essa consciência aparece, a decisão deixa de ser sobre o que eu sinto e passa a ser sobre o que eu faço com isso que eu sinto. É nesse ponto que o amor deixa de ser só emoção e vira escolha. Se tem algo que você precisa lembrar é isso. Quem te ama não te deixa na dúvida, te escolhe. E você não precisa implorar por amor, você merece reciprocidade. Se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua mente e seu coração. Porque aqui você aprende a se valorizar sem perder a sensibilidade.